Oi, mundo! Hoje eu voltei para falar de psicanálise, hoje eu voltei com casos importantes de Sigmund Freud. O assunto de hoje é o Dr. Schreber, o presidente Schreber. Foi um caso muito importante para a psicanálise, ele foi um caso muito importante para o Sigmund Freud. Ele teve implicações em tudo que vai ser a construção da teoria da segunda tópica do Freud. Aqui lembrando que o Freud teve 2 momentos clínicos, ele teve a primeira tópica, no qual ele entendia o aparelho psíquico de um modo, e depois ele teve a segunda tópica, no qual ele entendia o aparelho psíquico de outro modo. E o caso do Schreber, ele vai ser importante para o Freud pensar nessa reconstrução do aparelho psíquico, para ele pensar na ideia de energia, de libido enquanto energia psíquica, mecanismos de defesa. Foi um caso fundamental e muito visto desde a ótica de um caso de estrutura psicótica. Então, em psicanálise a gente trabalha com estrutura, né? São as grandes defesas. A gente tem 3 grandes defesas para castração. A gente tem a saída neurótica, a gente tem a saída psicótica e a gente tem a saída da perversão. São estruturas, né? Não são fenômenos no sentido como é a medicina, a psiquiatria. Para nós, o diagnóstico ele é estrutural, é ver como o sujeito se organizou. E desde esta organização base, a gente vê todo o resto que é da singularidade dele. Inclusive, até o que ele fez com essa base, né, neurótica, essa base psicótica, essa base perversão. E o caso de hoje, ele entra nessa ideia de, um caso da psicose, embora o Freud em si nunca tenha atendido as psicoses, esse é o que chega mais próximo de ser uma. Ficou meio inconclusivo. Vai ser um resumo, tem um ainda maior disso, de eu falando sobre, ali no espaço lacaniano, vou deixar linkado aqui, mas vamos lá. O Schreber, para a gente entender o Schreber, é importante a gente pensar em quem foi a família do Schreber. Ele vem de uma família interessantíssima, o Daniel Gotter Schreber, que é o bisavô dele, ele é ali 1708, 1777, ele foi um jurista camarista, ele é das ciências naturais e ele foi muito marcado, ele marca muitas gerações seguintes, o bisavô dele, no sentido de nós escrevemos para o futuro, nós construímos para o futuro, para gerações vindouras. Então pensemos que, estamos numa família ali que está sempre às voltas, né, com uma burguesia sempre às voltas com o futuro e deixar um legado. Depois dele, o avô, o Jonathan Christian Daniel von Schreber, que ele é de 1739 a 1810. Ele foi um botânico, ele foi um zoologista, um entomólogo, então ele estudou os animais, os insetos, as plantas. Os livros dele de botânica, de insetos e de plantas ainda são usados hoje. O cara foi muito bom, ele realmente fez o que o pai dele me mandou, né, de escrever para o futuro, porque ele foi muito reconhecido na área dele. Então pensemos numa família que cobrança é pouco, né? E aí a gente chega no pai do Schreber, o nosso Schreber, que é o Daniel Gutenberg Moser Schreber, e provavelmente aqui a pronúncia dos nomes está completamente errada, mas o pai do Schreber, ele é ali de 1808 a 1861, ele foi um pedagogo, muito interessante. Ele também era um ortopedista, ele era extremamente controlador, ele era extremamente rígido, extremamente moral. Ele fez uma série de instrumentos para controlar a postura das crianças, então ele fez instrumentos basicamente de tortura para colocar nas crianças, para arrumar a postura, para que elas não relaxassem nem durante a noite, para que enquanto estudassem tivesse com uma postura certa. E ele testava isso nos filhos, né? Então, assim, dá para imaginar o nível de cobrança que se podia encontrar com o pai do Schreber. E logo a gente chega então no que é o nosso Schreber da vez, que é o Daniel Paul Schreber.
Ele teve uma vida em outro período, né? Ele é de 1842 a 1911. A gente conhece ele a partir do livro de relatos dele. Ele lançou o livro de relatos dele em 1903. Ele foi, bom, um hype dentro do que seja os psiquiatras da época, o que chamou a atenção do Freud, e motivo pelo qual Freud toma o livro, né, para estudo. E nesse tomar o livro para estudo do Freud, eis que o livro se torna, então, um best-seller. E aí a gente tem Memórias de um Doente de Nervos, esse livro que, então, estava restrito muito ao mundo dos psiquiatras, muito ao mundo da neurologia, estudo dos doentes dos nervos à época, né? Então, pensando que ainda não se tinha uma clínica psiquiátrica como a gente tem hoje. Eu tenho alguns outros 2 vídeos que eu vou deixar pinado aqui sobre o tema do avanço da psiquiatria e da medicina. Mas com a entrada do Freud, com Freud tratando do tema, né, analisando o livro de Schreber, a gente tem o livro sendo um sucesso, um best-seller, né, como diria ser hoje. E, bom, o Freud não conhece o Schreber, mas ele considera que vale a pena ver os escritos dele, porque foi extremamente detalhado. É uma análise de um caso de, então, demência paranoide precoce, que isso é uma das coisas, porque é um caso extremamente complexo no que diz respeito também à definição do que seja, hoje seria o DSM, né, a definição da doença dele, o Manual de Diagnósticos Médicos, ou CID, porque ele foi definido como algumas doenças, não se tinha um consenso à época com que ele tinha, ele passava por vários espaços, mas Freud achou que, bom, era valioso ver o que ele tinha dito, porque tinha dito em muitos detalhes, ele era um paranoico, mas um paranoico que, diferente da maioria dos paranoicos que o Freud poderia ter tido acesso, um paranoico que fez então a abertura, ele deixou que os outros tivessem acesso à construção dele. E o Schreber, ele lança esse livro baseado nisso também, ele quer deixar o futuro. E vejamos, né, se os outros que vieram antes dele, os outros homens da família Schreber, fizeram contribuições, o Schreber extremamente tomado por isso, eu preciso deixar algo ao futuro, ele deixa o livro de memórias dele, mesmo que seja memórias de um doente dos nervos enlouquecido e de construções fantásticas. Bom, e nisso que ele baseia que seja valioso para a ciência, e nisso que ele baseia que é valioso publicar, e o Freud, ele se vale da ideia de, bom, o cara publicou, ele deixou todos verem, né, por que a gente não vai falar disso? Tá tudo certo, não é um problema, se ele ainda estiver vivo não será grande coisa. É justificativa e o Freud abre o texto com isso. O Schreber, ele teve 2 episódios de adoecimento, que na verdade são 3, mas somente 2 no período que o Freud tem acesso, que é o livro dele. O terceiro e o final, ele é mais curto e leva ao final da vida de Schreber. O primeiro foi em 1884, 1885. O Daniel está se candidatando ao hashtag, está se candidatando ao parlamento, né? Ele é diretor do tribunal e ele perde essa candidatura. Ele é confrontado por uma questão narcísica extremamente importante. Nessa época, o Freud tá ali vendo o que é isso do narcisismo. Inclusive é o caso do Schreber que vai dar tanta contribuição para ele poder avançar com a questão do narcisismo. E ele é confrontado com uma questão do narcisismo extremamente importante, que é, além de perder a candidatura para o parlamento, mesmo sendo uma pessoa conhecida por ser diretor do tribunal, ele perde e sai uma matéria falando, bom, quem conhece esse tal de Schreber? Né? E uma família extremamente preocupada com ser conhecida, uma família extremamente ser preocupada com o legado, com as gerações futuras, com o reconhecimento, o olhar do outro. Eis que ele entra num quadro de adoecimento bastante proeminente, ele entra então numa hipocondria bastante expressiva, não tem nenhum aspecto sobrenatural esse primeiro adoecimento, como ele mesmo fala. E ele melhora depois de um ano, né? Ele
consegue voltar à vida male normal, e uma das coisas que ele pontua é que mais feliz do que ele estava era a felicidade que a esposa estava, a gratidão que a esposa sentia pelo médico que tinha curado ele, porque, bom, ele tinha voltado à vida. E aí ele viveu 8 anos muito bem, feliz, sem ter nada, unicamente insatisfeito que ele não conseguiu ter filho, procriar, o que, de novo, pensando nessa família que a questão de passar adiante, geração, nossa, os tomava, né, no nível de angústia muito grande. É uma coisa e tanto, né? Não poder procriar. E nisso a gente, bom, precisamos olhar para quem tratou ele, que foi o Paul-Émile Fletcher, e foi um psiquiatra, um neuroatomista, então ele desmontava o cérebro, né, a coisa, o crânio, o cérebro, para ver as partes, para ver do que somos feitos lá em cima, com destaque justamente para o aparelho, né, no aparelho psíquico como Freud, que é uma ficção, mas a coisa material mesmo, do que compõe o sistema nervoso. Ele era um neurocientista muito importante, ele que trata o Schreber no primeiro e no segundo adoecimento, né? Depois, em 1893, a gente entra no segundo estágio, o segundo momento de adoecimento. O Schreber ele vai, então, ser nomeado presidente da corte. A esposa tem um filho natimorto, o que também é extremamente importante. Ele retorna à clínica do Fletcher, então, para ser tratado. E uma das marcas principais desse momento é que no estado entre acordado, dormindo, semivigília, onde aqueles pensamentos do sonho peronomútil retornam, ele tem uma coisa de como seria bom ser copulado como uma mulher, né? Essa construção vai avançando durante todo o caso dele. Então ele vai ter uma hipocondria proeminente, ele vai ter uma sensação de morte muito próxima, ele jura que está com amolecimento cerebral, ele tem hiperestenia, que é uma sensibilidade à luz, ao barulho, ele se considerava morto, apodrecido por dentro, considerava que seus órgãos tinham apodrecido, que já não estavam mais lá, ele tinha episódios de horas seguidas de torpor alucinatório, no qual não se move, não se faz nada, simplesmente existe, quase paralisado, né? E até momentos que ele clamava pela morte, então que aquilo acabasse, né? E depois isso avança para um delírio religioso muito importante, né? No qual ele jura que ele precisa copular com Deus para que ele possa então povoar a Terra com uma nova geração, uma nova espécie, uma espécie muito mais pura, uma espécie de seres completos e não esses seres mal feitos, semi-feitos que estão por aí andando. Em 1894, um ano depois do início do adoecimento dele, ele muda do sanatório, ele sai do sanatório do Fletcher e ele vai para um outro, que é o de Person, e ele fica lá quase década, né? E no que tange o avanço do adoecimento dele, a gente tem no ano seguinte, então, esse processo de consolidação. Ali se firma que não só ser copulado, aquela ideia que ele teve como vinda de fora, né, pensamento intrusivo, que chamam hoje, mas avança para um delírio, um abuso de perseguição, que o Flash, o antigo cuidador, salvador, psiquiatra dele, o queria, e avança para mais um, que é no qual ele precisa então copular com Deus. E nisso a gente tem toda uma construção de mundo. Se tratava de um sujeito extremamente interessante, o delírio dele é complexo, no que tange, ele teve muito tempo também para complexificá-lo, né, cada vez mais. Então o Deus é dividido entre Deus de cima, Deus de baixo, que ele é tomado por nervos femininos, ele sente a volúpia feminina, ele passa a criar imagens mentais, ou seja, ele se vê no espelho tal qual uma mulher, ele jura que se alguém o visse, veria como uma mulher, né? E nisso que Freud vai dar uma olhada no que seja a operação da paranoia, principalmente no caso do Schreber, né? Então ele
formula o delírio de perseguição, né? E para tudo isso ele vai usar então sentenças. Eu, um homem, amo ele, um homem. E aí isto, que é a nossa frase chave, vai virar eu não amo, eu odeio. Que vai virar ele me odeia, ele me persegue. Só que também tem outra formulação possível, que seria a erotomania, né? No qual eu, um homem, amo ele, outro homem, que vira eu não amo, eu amo ela, e que depois vai virar eu não amo, ela me ama. Então, essa coisa eroto em si mesma, né? E tem o dos ciúmes, esse é mais talvez simples de compreender. Eu, um homem, amo ele, um homem, né? Essa frase chave, que vira eu não amo, ela os ama. Então, aí um cruzamento de um terceiro, né? Você coloca um terceiro em jogo para que se dê conta é esse que ciúme. E uma outra saída é o delírio de grandeza, que ela diz toda a frase, que é eu, um homem, amo ele, um homem, que vira eu não amo absolutamente. Não amo ninguém. Eu amo apenas a mim. Então é uma negação completa da estrutura de amor e que uma das saídas possíveis, analisando o caso, o Freud vê o quanto o Flerry, que é o psiquiatra, está ligado com essa questão que depois se analisa como amor de transferência, como referência, porque alguém é importante, alguém que ajudou em um momento de desamparo, em um momento de adoecimento, alguém que se queria algo ou que não se queria tanto mais algo, alguém que poderia representar o pai dele, que tinha sido uma figura então monstruosa, né, se podemos adjetivar aqui, e que também poderia representar um pouco do irmão dele, o irmão dele que se matou. E aí fica a questão do quanto o irmão se matou também pela Constituição, né, pela educação que teve. E uma das coisas importantes nessa versão resumida do caso Schreber é também o avanço da questão do libido, questão do narcisismo primário. O caso Schreber ele foi muito importante para essa ideia de pensar assim, bom, há uma energia psíquica, essa energia psíquica é o que organiza a nossa ficção, o nosso aparelho psíquico. Nós temos uma energia limitada psíquica, onde podemos colocar X ou Y em determinadas coisas. A energia nunca se perde, ela vai para diferentes espaços, mas ela não se perde. E na perda de um objeto a gente enfrenta um luto, que depois o Freud vai avançar esse tema em luto e melancolia, assim como ele vai avançar o tema da libido ali para 1914. E nesse ponto ainda sobre a libido, ele vai já colocando em questão o quanto essa energia que estaria fora, estaria no mundo, ela pode retornar ao sujeito, e se ela fica no sujeito, ela precisa fazer algo, o sujeito precisa fazer algo com essa libido, com essa energia, e que pode ser esse autoinvestimento, que psicicamente ele é muito complicado. Nós todos temos então para o Freud um investimento primário, um narcisismo que nos estrutura, mas nós também somos capazes de investir no mundo. E quando o mundo, por X ou Y, não investimos nele, desde a linha de partida, ou perdemos alguns objetos, algumas coisas, algumas fantasias, algumas ficções, essa energia volta a nós. Essa energia precisa ser realocada, e quando ela não é realocada, ela pode ficar no sujeito, e ali ela pode ter desdobramentos bastante sintomáticos, bastante adoecedores. E o caso do Schreber, ele indica um tanto quanto isso. Além, é claro, desse mecanismo próprio de defesa. Então, uma defesa ali psicótica, né? Não sou eu que o amo, ele que ama, ele que vai me perseguir, isso não tá vindo de mim, esse pensamento não tá vindo de mim, isso quem disse foi o outro, um outro que eu não sei, uma voz que me visita, mas que vem de um lugar outrem, que também não sei.
E, bom, depois isso vai ser amplamente trabalhado por as pessoas seguintes da psicanálise, mas ali o Freud estava tecendo uma marca importante no sentido da saúde, do tratamento mesmo, de casos que não se tinha muito nessa época. Embora muito se olhasse para a esquizofrenia, o Freud pega esse caso de paranoia. Porém, enquanto tratamento, historicamente, a gente ainda está começando a derrapar, né, nesse período. Antes eram muito mais depósitos. E é um caso fantástico, um caso muito longo, cheio de detalhes. A construção delirante do Schreber é fantástica, é incrível. Ele fez a coleção de delírios, de sintomas dentro de um delírio, assim, complexa, mais famosa da história, talvez. E que vale muito a pena ler. E para quem quiser a aula completa sobre o caso Schreber, o link tá aqui na descrição. Aí é bastante tempo e vale muito a pena. Mas a versão resumida, um tanto quanto essa. Muito obrigado para quem viu até aqui. Quem gostou, dá like, compartilha a hype, que ajuda muito. E até a próxima.